Ponto 3 é o que todo mundo espera, a manifestação do Espírito. Diga comigo, a manifestação do Espírito. Tão conhecido como o dia de Pentecoste, até porque eles estão na festa do Pentecoste. Ok? Atos capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: chegando o dia do Pentecoste, que é uma festa, 50 dias após a Páscoa. Por isso que a gente pode falar que são 40 dias de Jesus aparecendo, basicamente, 37, ali, sei lá. Os 40 dias declarados e mais uns de 7 a 10 dias que desceu o Espírito, né? Da desconto 3 da ressurreição. Então, estão todos reunidos num só lugar. Então, todos estão ali no cenáculo, estão reunidos em um só lugar, buscando no mesmo objetivo. Por isso que a nossa Jerusalém, o nosso um só lugar hoje é a casa do Senhor aqui. Nós estamos no mesmo objetivo, nós não saímos de casa à toa, certo? Se então a gente orava em casa, ficava em casa, não, mas há um propósito de a gente juntar como igreja. Quem está entendendo? Há um propósito poderoso até hoje. Agora, de repente veio do céu como um som como um vento muito forte. Algumas traduções vão dizer como um vento impetuoso. E esse vento encheu toda a casa na qual estavam assentados. Imagina a surpresa daqueles homens. Imagina como eles ficaram ao mesmo tempo cheios, ao mesmo tempo talvez trouxe algum susto, trouxe alguma variação de sentimentos. Você imagina, nós estamos todos quietos aqui, nós estamos clamando por algo que a gente não sabe como vai vir, de que maneira vai vir, e de repente imagina um vento impetuoso, um vento poderoso, um vento muito... Agora passou uma criança chorando, a gente já olhou tudo para trás, sim ou não? Porque é um som de um choro impetuoso. Mas agora você imagina, na verdade, um vento tomando todo lugar, de maneira que se levante o forro e aconteça. Eu não sei se a gente ficaria meio com medo e meio, opa, vamos receber o que está acontecendo aqui. Então algo poderoso está acontecendo naquele lugar, aleluia. Não é algo comum. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você pode celebrar a palavra do Senhor, aleluia. Veja só, há uma diferença dessa manifestação, e a palavra vai dizer depois, e quando nós vamos estudar, que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, quem quer ser edificado aqui? Levanta as mãos para o céu, que você possa falar outras línguas, que você possa buscar esse revestimento do Espírito, que você possa buscar essa presença. E tem pessoas que essa chama já apagou tanto tempo que a pessoa não fala mais, não precisa disso, mas a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si próprio, ou seja, não é que o outro entende, que o outro entende, que o outro entende. Agora, há um outro texto que vai falar que se fala alguém em línguas que outro interprete, está falando de uma palavra de conhecimento, está em outro contexto. Na verdade, alguém que tem uma palavra em línguas que precisa de uma interpretação, porque não é uma língua para que se possa edificar a si próprio, mas há uma mensagem nessa palavra. Alguém me perguntou hoje, então eu estou respondendo já para você entender. Há uma diferença entre uma coisa e outra, entre uma situação e outra. Mas diga comigo, quem fala em outras línguas, edifica a si próprio. Então que você possa buscar a presença, para que você possa edificar e se encher do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, estamos tendo um tempo na nossa igreja para isso. Está vindo aí as sextas com o Espírito Santo, né? Vamos ter alguns cultos para buscar a presença. Todo culto você pode buscar também, vai pedindo. Eu lembro do meu avô paterno, e ele falava bonitinho: eu busco a presença do Espírito Santo, filho. Eu quero falar em línguas, filho. E ele tinha 60 anos de idade, 60 e poucos anos. Ele falava assim: eu busco a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não parava de buscar a presença, tantos anos de convertido. E ele falava assim: meu objetivo é falar outras línguas, é ser tomado e revestido pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi para o céu tomado pelas línguas, falando com o Espírito Santo de Deus, aleluia por isso. Tem que ter um objetivo. Quem está entendendo isso? É importante que se renove. A gente vai ficando muito mecânico, muito, o crente muito elitizado, muito gourmet. Então desce o Espírito Santo, a reação... Diz que tinha uma diferença antes do... enfim...
Quem conhece Moema aqui? Moema é chique, né? Vamos falar de Moema, é mais fácil. Vou tentar arrumar um lugar que não tem ninguém aqui, né? Mas vou falar. Eu sei que tem carioca aí, mas os carioca me perdoe. É a mesma coisa do crente aqui de Moema. O crente de Moema tem uma manifestação. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem o da Rocinha. Ixi, entendeu? Mas a gente precisa ser um pouco da Rocinha. A gente precisa dar liberdade para o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Larga a mão de ser crente Moema, gente. Você tem que ser crente cheio do Espírito Santo, cheio da presença, cheio do poder, cheio da graça, cheio do manto, cheio do Espírito. Sabe, eu não estou falando nem dos gestos, mas estou falando de você realmente buscar a presença, sabe? Parar de ser quietinho, parecendo que você não dá uma notícia, cutuca ele, eu vou usar a quarta vez que eu não tinha. Cutuca ele, você não é, aqui não, você não está numa igreja tradicional, você está numa igreja pentecostal, meu irmão. Tradicional é outro, você tem que procurar outro lugar, está no lugar errado. Deixa eu dar, você errou o endereço. Aqui é pentecostal, desculpa. Brincadeira, vai embora não, estou precisando de você aqui. Fica aí. Pois acredita, irmão, vai embora, pastor mandou ir embora. Eu falei, não, irmão, é brincadeira, entende? Está só brincando, pastor. Enfim, mas ele tem várias maneiras de manifestar, e nós vamos terminando aqui para o fim. Então, algumas pessoas podem falar outras línguas, amém? Por isso, quem pode dar graças a Deus, quem aí fala outras novas línguas aí, cheio do Espírito? Levanta a mão para o céu aí, pô. Até olha aí, novo na fé. Sim ou não? E glória a Deus por isso, mas você não é melhor que o outro que não fala, porque também recebeu o Espírito Santo. Talvez alguém fica mais quieto, mas está cheio do Espírito Santo, está tendo o discernimento da graça. Outras pessoas dão risada, já viu as pessoas dando risada? E a Bíblia vai dizer que em um texto que eles ficavam como se estivessem embriagados. Como é que o embriagado fica? Legal, né? E se abraça então o melhor amigo, né? Esse é meu amigo. Eu encontrava uns caras na piscina lá do prédio antigamente, meu Deus do céu, esse é meu amigo. Falei, meu, não é possível aquele cheiro de cachaça. Falei, que é isso, rapaz? Esse é meu amigo. Né? Fica simpático, né? Amém? Então eu não sei como é que eles ficaram naquele dia, mas a Bíblia diz que como eles estivessem embriagados, alguns caíram, alguns riram. Bêbado também ri alto, viu não? Quem já foi bêbado aí? Fala aí, dá uma risada, conta alguma coisa para mim, gente. Eu não manjo desse negócio, estou tentando me esforçar aqui. Peguei no chat essas notícias aqui. Mas talvez você conheça alguém que já passou por esse estado aí e possa dizer melhor, já perto de pessoas, né? Não, você não, mas pessoas aí que você viu acontecer isso daí. E eles foram cheios do Espírito. Então a gente não pode ignorar as reações do Espírito e como o Espírito quer trabalhar sobre as nossas vidas. E esse é o dia do Pentecostes, como disse, 50 dias após a Páscoa, a festa da colheita, no qual eles entregaram as suas primícias. Fica de pé, para a gente fingir que está acabando, e assim eu vou terminando. Então, primícia fala de prioridade. Digo assim, primícias fala de prioridade. Então os judeus atribuíam a entrega da Torá nesse tempo, liam também, durante toda a noite eles iam e entregavam. Então fala de cumprimentos de princípios, diga comigo, cumprimento de princípios, ou seja, diga assim, receber o Espírito Santo. Faz assim, receber o Espírito Santo, faça com a mãozinha para você não esquecer, está alinhado, está atrelado com valorizar os princípios da palavra de Deus. Entende isso? Tudo está atrelado. Está atrelado. Então vem a experiência do Espírito Santo. E eu termino com essa frase do pastor Mark, bem impactante, que diz assim: sem o Espírito Santo, a vida cristã perde o brilho e a graça. Mas ao contrário, com o Espírito, a nossa fé se torna ousada e cheia de expectativa e de surpresa. É assim que a sua fé vai se tornar. Amém? Ousada, cheia de expectativa e de surpresa. Diga comigo, ousada, cheia de expectativa e cheia de surpresa, em nome do Senhor Jesus.